e nós estávamos ali. Ele viu cada um de nós ali. Porque diz a Escritura Sagrada no livro do profeta Isaías que Deus conhece as estrelas e as chama pelo nome. É como a imagem de um pastor que conhece as suas ovelhas. Ali as estrelas não são simplesmente um número imenso, mas todos quantos seriam e creriam como Abraão creu e viveriam como ele viveu pela fé. Esse é o princípio. E o texto continua então. Em ti, verso 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditos todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de Deus, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Lembra que falamos isso até logo antes da mensagem, esse princípio. Ele nos resgatou da maldição da lei, não da lei, mas da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, verso 15 e 16, irmãos, falo como um homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Ali naquele momento, quando ele diz, é com teu descendente, ele não falou com a tua descendência, mas o teu descendente. E ali Paulo está afirmando, ele estava se referindo a Cristo. Então, em que Abraão creu? Ele creu que nasceria o Redentor do mundo. Não apenas o seu filho nasceria, mas nele seria chamada a geração daqueles que vivem pela fé. Abraão ali estava ouvindo falar de Cristo. Como o Novo Testamento diz, ele viu o dia do Senhor e se alegrou. Ele esperava o Redentor. Justamente ele é justificado porque creu naquele que faria todas as coisas, não porque creu na justiça própria que provinha dele. Nisso nós somos filhos de Abraão. Nós cremos nas mesmas verdades. Diante desse princípio, irmãos, eu vou fazer algumas aplicações diretas a você nesse momento. Primeiramente, eu queria me dirigir aos irmãos que já conhecem a Cristo como seu Redentor e perguntar e desafiar você a entender o seguinte ponto na sua vida. A sua oração, os seus pedidos a Deus, eles são fundamentados na sua fé ou na sua incredulidade? É na certeza ou na dúvida que você tem sobre o que Deus lhe prometeu?
quando na angústia da nossa alma, e aí talvez todos nós já passamos por isso, pensando que vamos sucumbir diante da angústia da alma, achando que não há esperança. E aí começamos a orar ao Senhor. Qual é a minha certeza? Eu lembro-me profundamente de um dia, uma madrugada dessas da vida, em que a alma ressecada, morrendo de angústia na alma, achando que não havia esperança para a minha alma, eu abri a Escritura Sagrada na carta aos Hebreus e li: nós não somos como aqueles que retrocedem, nós somos como aqueles que chegam ao fim. E importantíssimo, porque naquele momento a palavra de Deus me trouxe um ânimo na alma tão impressionante. E dizer assim: a minha fé, ela não está fundamentada na minha angústia, porque senão eu estou perdido aqui. Mas ela está fora de mim. Ela está naquele que começou e vai terminar o que ele começou. Em que você fundamenta a sua oração? Você crê nas promessas do Senhor de maneira real? Você confia naquilo que Deus lhe prometeu? Ele prometeu que vai levar você, vai entregar você ao Pai, puro, santo e sem mácula. Ele vai fazer assim. Segunda aplicação que eu gostaria de trazer para a nossa vida nessa manhã. E aqui eu me dirijo a você mesmo como crente no Senhor ainda, que conhece a Deus. Nós somos salvos pela fé e nós cremos assim. Nós cremos assim. Mas se alguém perguntar para você qual é o fundamento da sua salvação, o que garante que você é salvo? O que garante que você pertence a Deus e Ele é seu? Não responda: porque eu dou dízimo na igreja, porque eu venho para os cultos todo domingo, porque eu faço tudo que Ele manda. Não responda. Se essa é a sua resposta, você precisa urgentemente conhecer a Deus. Urgentemente. A nossa resposta tem que ser: Jesus Cristo, Ele somente é a minha esperança. Ele somente, mais ninguém, mais nada nesse mundo é esperança. Mas aí vem a segundo ponto dessa mesma questão. O que isso mudou na sua vida? Essa convicção traz o que para você? O que ela transforma você? Ela está transformando você em imagem de quem deve ser a imagem de Cristo. Daí o seu apego à lei de Deus, à lei do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, em que nós citamos o capítulo 4 de Romanos e lemos parte dele na mensagem de hoje. Do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Romanos, a palavra mais utilizada é a palavra fé. Do capítulo 6 em diante de Romanos, a palavra mais utilizada é a palavra obediência. Eu não sou salvo por minha obediência. Eu sou salvo pela justiça de Cristo.
uma vez salvo pela justiça de Cristo, eu vou obedecer a sua palavra. Você está sendo transformado na imagem de Cristo. Esse é o nosso desafio. Mas não é um desafio humano, de força humana. Aquele que começou a obra, ele vai terminar. A mesma graça que lhe salvou é a graça que lhe formará, transformará. Daí você precisa estar aos pés do trono da graça, diante do trono da graça. Por último, deixa eu me dirigir a você agora, que ainda não conhece a Cristo como seu Salvador. O que garante que você não é condenado por toda a eternidade? Qual é a esperança que você tem na alma de que você é salvo? Ora, Abraão, ele foi correto em maioria das suas realizações. Ele venceu inimigos com poucos soldados. Ele devolveu a Deus o que era de Deus. Ele não aceitou riqueza de ímpio. Ele foi um homem correto nas suas ações. Mas a Bíblia não diz que ele foi justificado por isso. Ele creu no Senhor. Isso lhe foi imputado por justiça. Ele não